Abolição e imigração. Com o fim da escravidão no Brasil, em meados do século XIX, com o objetivo de abolir o regime escravista no território brasileiro, gerou um grande problema para os fazendeiros que necessitavam de mão de obra nas lavouras. A alternativa foi buscar trabalhadores em outros países. Assim, milhares de italianos, suíços, alemães e japoneses vieram trabalhar nas fazendas de café, principalmente no estado de São Paulo. O meu avô era de um outro país e fez uma longa viagem para chegar até aqui. Uma aventura de dias e dias pelo mar. E quando queria me entreter, contava a história da sua viagem. Eu ficava atentamente ouvindo. Ele dizia que aquelas viagens que os imigrantes faziam eram muito diferentes daquelas que as pessoas fazem hoje em dia. Era tudo uma aventura, desde o começo até o final da viagem. Precisava ter muita coragem. Dizia que no país em que morava, somente se falava da falta de trabalho, da fome e dos perigos de uma grande guerra. Naquela época, havia muitas propagandas sobre a vida no Brasil. E por isso, era preciso procurar por melhores condições de vida e aproveitar a oportunidade que se oferecia para quem quisesse mudar de vida. Mas a viagem era longa, cansativa e até triste. Dias e dias navegando pelo mar. E para vencer o tédio da viagem, o convés do navio era o lugar para desafiar a imensidão dos sete mares. Havia pouco espaço para a alegria. As tristezas deveriam ficar junto com a imensidão do mar. A terra nova estava chegando e era preciso ter espaço no coração para conter o tanto de alegria que ali fosse possível caber. O pouco de alegria não era só para as crianças, mas também para os adultos, quando um grupo de golfinhos mostrava-se acompanhando aquela longa caminhada. Mas, numa madrugada, ouviu-se um apito. Soava um pouco diferente dos outros tantos que se ouvira durante aqueles longos dias. Era um som que vinha carregado de esperança, alívio e também de incertezas. Afinal, o lugar onde estavam chegando não era conhecido. O meu avô chegou até a fazer uma poesia para aquela nova terra, que chamou de Deusa da Felicidade. Posteriormente, achou melhor chamá-la simplesmente de Esperança. Foi uma poesia que ninguém da família jamais ouviu nem leu. Ela ainda hoje flutua na imensidão daquele mar. Mas logo aquela esperança despiu-se dos seus encantos e colocou nas mãos dos imigrantes seus instrumentos de trabalho. Todos sabiam que vinham aqui construir uma vida melhor, e era preciso trabalhar bastante para que esta melhora acontecesse. Quando a família do meu avô pisou no solo brasileiro, o meu bisavô fez com que toda a família se voltasse para o continente e disse: de agora em diante, este será o país que deveremos amar. Esqueçam o que passamos. Estamos prontos para uma nova vida. Os imigrantes desembarcavam em Santos e algumas famílias eram encaminhadas de trem até o Brás, onde ficavam na hospedaria dos imigrantes. Depois, partiam para as lavouras de café no interior do estado. Muitos deles, entretanto, preferiam ficar em São Paulo e arranjar outro modo de vida. Meu avô dizia em suas poesias que a liberdade é o desejo primordial de todos os povos. E mesmo que a vida fosse dura em qualquer lugar do mundo, era preciso lutar por ela para que a vida tivesse sentido. Meu avô contava também sobre seu amor e me dizia que conheceu minha avó num cafezal. Um romance bem diferente daqueles que aparecem em novelas.
Os romances aconteciam, como hoje, sempre na sua maior intensidade, mas ao sabor de costumes diferentes da nossa época. E assim, aquela pobreza foi sendo substituída por uma nova força de trabalho que gerava cada vez mais riquezas e transformava a vida de todos. Meu avô e os demais imigrantes tiveram grande influência no desenvolvimento da cidade. Um amigo meu disse que o avô dele também tinha uma história parecida. Chegou aqui um pouco antes do meu avô. Uma história quase igual, mas vieram de outro país bem diferente. Depois, mais tarde, fui descobrindo que milhares de imigrantes vieram também de muitos outros países que para aqui trouxeram seus instrumentos, costumes e crenças. A abolição. No Brasil, a escravidão durou mais de 300 anos. Durante esse longo tempo, as pessoas escravizadas eram a principal força de trabalho na economia brasileira. A abolição da escravatura aconteceu em 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea. Os escravizados plantavam, colhiam, transportavam, moíam, construíam casas e nelas trabalhavam, cozinhando, lavando e passando. O processo de lutas que conduziu à abolição da escravatura durou um longo tempo. Os principais motivos da abolição foram a luta dos próprios escravizados por liberdade, a pressão da Inglaterra pelo fim do comércio de escravos, o movimento abolicionista. Os escravizados resistiam à escravidão, desobedecendo a seus senhores, jogando capoeira, promovendo revoltas, fugindo e formando quilombos. Houve revoltas contra a escravidão em várias partes do Brasil. Um exemplo foi a Revolta Escrava de 1835, em Salvador, na Bahia. Outro exemplo foi a Revolta de Manuel Congo, em Pate de Alferes, no Rio de Janeiro, em 1838. Nas duas revoltas, os rebeldes foram vencidos pelas autoridades. Os líderes foram mandados de volta para a África. No Rio de Janeiro, o líder Manuel Congo foi executado na forca. Mesmo assim, essas duas revoltas contribuíram para enfraquecer a escravidão. Durante muito tempo, a Inglaterra lucrou com a venda de escravos, mas no início do século XIX, esse país passou a combater o comércio de escravos para o Brasil, por dois motivos principais. A Inglaterra queria ampliar a venda de suas mercadorias. Para isso, precisava de trabalhadores assalariados, já que os escravizados não tinham dinheiro para comprar mercadorias inglesas. Uma parte das pessoas e dos políticos da Inglaterra opunha-se à escravidão por considerá-la desumana. Por isso, em 1845, a Inglaterra declarou guerra ao tráfico negreiro, dando à sua marinha o direito de perseguir, prender e bombardear os navios que transportassem africanos escravizados. Essa lei foi chamada de Bill
Aberdeen. Cedendo às pressões da Inglaterra, o governo do imperador Dom Pedro II aprovou, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu definitivamente a entrada de escravos no Brasil. Com isso, o movimento abolicionista, um movimento social pelo fim da escravidão, ganhou força em nosso país. O movimento abolicionista cresceu no Brasil a partir da década de 1870 e mobilizou diferentes grupos da sociedade brasileira em defesa da abolição da escravatura. Esse movimento era liderado por pessoas livres que não se conformavam com a existência da escravidão. Eram jornalistas, engenheiros, advogados, escritores e políticos. Vários deles haviam sido vítimas de preconceito racial por serem de origem negra ou por terem amigos negros. Em passeatas, comícios, artigos de jornal, livros e panfletos pediam o fim da escravidão no Brasil. Entre os abolicionistas havia políticos de família tradicional, como o pernambucano Joaquim Nabuco, e afro-brasileiros, como o jornalista José do Patrocínio e Luiz Gama, o engenheiro André Rebouças, entre outros. As leis e a realidade. Além de toda a pressão interna pela abolição, muitos governos estrangeiros pediam que Dom Pedro II acabasse com a escravidão no Brasil. Para isso, o governo brasileiro aprovou as chamadas leis abolicionistas. Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871. Declarava que os filhos da mulher escrava, nascidos a partir dessa data, seriam considerados livres. Segundo essa lei, o filho da escrava poderia ser liberto com 8 anos de idade, e o dono receberia uma indenização do governo de 600 mil réis, ou então ele poderia ser liberto aos 21 anos e o dono não receberia indenização. Lei dos Sexagenários, de 28 de setembro de 1885. Declarava livres as pessoas com mais de 60 anos, mas, como indenização, deveriam trabalhar gratuitamente mais 3 anos. Lei Áurea, Lei número 3.353, foi sancionada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, no dia 13 de maio de 1888. A lei concedeu liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil, um pouco mais de 700 mil, abolindo a escravidão no país. A Lei Áurea foi comemorada por todo o país com festas, missas campais e comícios que reuniram um grande número de pessoas. Terminada a festa, porém, os libertos perceberam que não tinham nenhum pedaço de terra para trabalhar, nem emprego, nem moradia, nem instrução ou apoio do governo. Durante 3 séculos, o trabalho escravo foi a principal mão de obra do Brasil e quase 5 milhões de pessoas foram trazidas à força da África.
As lutas contra a escravidão existem desde o início de sua exploração. O caso mais importante foi em Alagoas, na Serra da Barriga, no século XVII, onde existiu o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi. Uma das mais notórias rebeliões foi a Revolta dos Malês, em 1835, que pedia a libertação dos cativos e a liberdade religiosa. Sob pressão, inclusive de outros países, como a Inglaterra, Dom Pedro II oficializou a proibição do tráfico interatlântico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. A Guerra do Paraguai também foi fundamental para o abolicionismo no Brasil, já que as tropas incluíam escravos que lutaram com a promessa de receberem em troca a alforria. Depois do conflito, vários intelectuais, escravos libertos e veteranos de guerra criaram as sociedades abolicionistas. Uma figura importante no movimento foi José do Patrocínio, filho de uma escrava alforriada e de um padre. Foi redator do jornal Gazeta de Notícias, onde iniciou uma campanha pró-abolição. Ele fundou a Confederação Abolicionista, que reunia todos os clubes abolicionistas do país. O governo brasileiro, para acalmar os ânimos, instituiu duas leis: a do ventre livre, em 1871, e a Lei dos Sexagenários, em 1885, que na prática apenas adiaram a abolição sem grandes vantagens para os negros. Foi quando, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e estabeleceu o fim da escravidão. Contudo, o governo imperial não garantiu direitos aos ex-cativos. Sem perspectivas e vivendo na miséria, muitos negros seguiram para os grandes centros urbanos, onde ergueram os chamados bairros africanos, uma das origens das favelas modernas. Os afrodescendentes após a abolição. Alguns libertos continuaram trabalhando para seus senhores em troca de um pequeno salário. A maioria deles, porém, foi para as cidades em busca de um emprego. Nas cidades, os patrões preferiam empregar os imigrantes europeus. Diante disso, os libertos tiveram de aceitar os piores serviços e morar nos morros e cortiços das cidades. Uns poucos, no entanto, conseguiram melhorar de vida. O samba na casa de tia Ciata. Apesar de tantas dificuldades, os afrodescendentes não desistiram de buscar uma vida melhor. Para amenizar a luta diária pela sobrevivência, criavam espaços de lazer, clubes esportivos e centros religiosos. Um dos lugares mais animados era a casa da tia Ciata, nome pelo qual era conhecida a baiana Hilária Batista de Almeida. Em uma roda de samba, no quintal da casa dela, foi criado o primeiro samba gravado em disco, pelo telefone, composto por Donga e Mauro de Almeida. Tia Ciata liderava um grupo de baianas que vendia deliciosos doces e quitutes. Suas festas duravam dias. Na casa de tia Ciata, os espaços eram divididos. Na sala de visita, tocava-se choro. Nos fundos da casa, o samba de partido alto. E no terreiro, batucada. No pós-abolição, os artistas e intelectuais afrodescendentes participaram intensamente da vida cultural do país. Podemos citar os escritores como Lima Barreto, compositores como Chiquinha Gonzaga e músicos como Pixinguinha, Donga, Heitor dos Prazeres, João da Baiana, Senhor e Mauro de Almeida. Os
chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. Tomara que tu apanhes, não tornes a fazer isso. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Tomara que tu apanhes, não tornes a fazer isso. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Olha a rolinha, Senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, caiu no laço senhor, senhor, do nosso amor. senhor, senhor, Porque este samba senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor. mas faz gozar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. Pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Tomara que tu apanhes, não tornes a fazer isso. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Tomara que tu apanhes, não tornes a fazer isso. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Olha a rolinha, Senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, é que a vizinha senhor, senhor, nunca sambou. senhor, senhor, Porque este samba senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor. mas faz gozar.